sincero. Meus amigos e minhas amigas, números à mesa. Dados dos emplacamentos divulgados pelas associações e federações, e neste momento e nesta página que você acompanha comigo está a empresa chinesa que mais emplacou no ano de 2025, mas especialmente com um recorde gigantesco em dezembro de 2025. Quais são esses números? Como estão as suas outras concorrentes? É sobre esses dados, esses números que podem te ajudar a entender como está o mercado automotivo eletrificado, especialmente com as marcas chinesas, aqui no Brasil. Tem ou não tem concorrência para a BYD? É isso que veremos agora. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e, é claro, deixe o seu like e hypem sempre que possível os nossos vídeos. Você quer comprar um veículo eletrificado, seja novo ou seminovo, e não sabe se precisa de um híbrido plug-in, um híbrido heavy ou até mesmo 100% elétrico? E com a minha consultoria profissional eu posso te ajudar a entender tudo sobre manuais, garantias, pós-venda, piores e melhores modelos, as grandes furadas do mercado automotivo, pegadinhas e fazer uma análise completa do seu perfil. Por isso agora, na descrição desse vídeo e no comentário fixado tem um link onde você falará diretamente comigo no meu WhatsApp e por lá eu te passo informações, valores e tudo o que você precisa saber agora mesmo. Me procura que eu te explico melhor. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero analisar com vocês aqui os números de vendas divulgados pelas associações, as federações como a FenaBrave e também a ABVE, especialmente no último mês de dezembro de 2025. No recorde incrível, imbatível, segue lá na liderança total a BYD, que ultrapassou todos os limites, né, que conseguiu ali a própria meta, né, ela mais ou menos, né, sempre estava ali na média entre 9 e 10 mil unidades mês. Mas olhem só, no mês de dezembro a BYD conseguiu nada mais nada menos do que 15.657 unidades. O que combinou nestas empresas todas que eu listei aqui, que são as chinesas, são chinesas nativas, com esses dados de dezembro de 2025 a BYD conquistou nada mais nada menos também que 58,4% da participação de mercado em relação a todas essas empresas que estão aqui e que juntas somaram 26.789 unidades. Agora, o dado que é interessante de percebermos é que, mesmo que nós somemos todas as marcas que estão aqui, todas elas, com exceção da BYD, que conquistou 15.657 veículos emplacados em dezembro de 25, não chegam nem perto do número de um mês só que deu, né, a BYD essa grande vantagem e pulou aí alguns degraus acima entre as principais concorrentes e as marcas mais tradicionais aqui no Brasil. Quem dirá para as chinesas, que em segundo lugar segue ali com mais de 3 vezes menos faturamento e menos emplacamento, que é a GWM, que é a segunda melhor empresa quando olhamos para os dados aqui de vendas, que tem 4.370 unidades e que participa com 16,3% desse mercado. A Omoda, que conquistou aí nos últimos 2 meses, né, bons números, principalmente ali com o Jayco 7 e também não tão significativo assim com o próprio Omoda 5 Heavy, que vendeu nada mais dentro do normal ali, ficou abaixo das 1.000 unidades. Não é um número ruim, mas é um número ainda bem aquém do que a marca pretende. E em quarto lugar, com a chegada aí do Geely X2, a própria Geely, né, com o seu modelo X2, que vendeu ali meio a meio, mais ou menos 1.550 unidades, mas meio a meio, né? E em quinto lugar, a Volvo, com 1.140 unidades e participação de 4,3% deste mercado. A Omoda eu não falei, 7,3%, 6,5% da Geely, 4,3% aqui da Volvo, e lá embaixo, né, temos as outras, que são basicamente incipientes e que dificilmente farão qualquer, né, assombro, botarão medo nas marcas tradicionais. Aqui nesses dados, você precisa olhar esses dados com muita cautela, porque às vezes muita gente acaba se afobando, né, com novas marcas, com participações, com vendas de alguns produtos e falam, nossa, agora acabou para a indústria tradicional, vai acabar, vai liquidar todo mundo, e não é bem assim, gente, porque é aqui, nesses dados,
de market share, onde estão localizadas e onde as marcas, principalmente as mais tradicionais, que já vendem muito e têm já um controle de todo esse mercado, estão situadas. Então não adianta, né? Para pular de 2,5 aqui, ó, na posição 6, que é o caso da própria GAC, que não ultrapassa 700 unidades de jeito nenhum, desde que chegou ao Brasil, para ela pular e chegar em 58%, como é o caso da BYD, é muito difícil. Muito difícil. Todas elas têm um grande problema se nós olharmos aqui do ponto de vista das diferenças. Eu sei que é um mês, né, que extrapolou, onde a marca, no caso da BYD, trouxe aí vários fatores que impulsionaram esses números, como promoções de Black Friday e também as promoções de dezembro. Mas as outras marcas poderiam fazer também. A Chery ficou ainda atrás, né, nos híbridos, né? A Chery vende muito bem nos combustão, né, puramente a combustão, mas ficou ainda atrás da GAC 648 2.4. Leapmotor, que chegou recentemente, tá? Ainda é novidade, então depois do hype, assim como acontece com a Geely, assim como acontece com a Omoda, assim como acontece com a GAC, ainda é hype. Então pode ser que esses números diminuam ao longo do tempo. 3 primeiros meses são os melhores momentos para que algumas dessas marcas e produtos se destaquem. Então a Leapmotor conseguiu 431 unidades nos seus modelos e apenas 1,6% de participação do mercado. Por último lá, os mais fiasquentos são MG com 89 unidades, Zeekr com apenas 60 unidades, Neta com 23. Ainda tem gente que pega aí esse carro, o que é mais incrível do que parece. E a Jack Motors, aqui do nosso tão famoso Sérgio Habib, que não ultrapassou nesses modelos as míseras 19 unidades em dezembro de 25. Esses números, a priori aqui, no olhar fixo, nesse retrato, já nos colocam um ponto muito importante. Não é à toa que isso deve continuar assim, e já foi durante 23, 24 e 25, nesses últimos anos, que elas hoje conquistam aí mais de 70% deste mercado. Da participação de mercado, 70% está nas mãos dessas duas empresas. 60% praticamente somente na BYD. E para vocês, isso é só uma coincidência? Não, evidentemente que não. Mas principalmente, gente, garantia. Quanto maiores as garantias para marcas de veículos eletrificados, especialmente os chineses, com tecnologias muito complexas e que não existem reparabilidades, melhor é a confiança desse mercado, maior é a confiança do consumidor final, e esta sensação que leva e que eleva os números de vendas tem tudo a ver com as melhores garantias. Se nós somarmos, aí ficaria pior ainda, mas se nós somarmos os números de vendas da GWM de 4.370 com os da BYD de 15.657, nós teríamos aí algo avassalador, né, que passaria das 20 mil unidades e chegaria ali quase em 80% de participação de mercado, né, e ficaria quase nada para as outras marcas. E aqui você olha de fato que não é tão simples assim que outras marcas participem ou busquem ou comam essas fatias de mercado já conquistadas por Stellantis, Volkswagen, Honda, Toyota e outros modelos que continuam no topo de vendas. Existem as exceções, como foi o caso que aconteceu aqui com os veículos da BYD nessa promoção do Song Pro, com a promoção também do Song Plus e do Song Plus Premium. Além disso, não há espaço para todo mundo. Tá? O mercado nacional não vai abarcar todas essas empresas com volume de vendas. E se não tiver volume de vendas, especialmente para os chineses, vai existir um problema de produção versus demanda. Fica claro e fica evidente que a vida das outras empresas e o trabalho que elas vão fazer para chegar ali próximo da BYD não será nada fácil. Outro dado para corroborar aqui com esses elementos importantes é a participação de mercado, aí sim, da tecnologia. Neste momento, no ano de 2020, em dezembro de 25, nós temos então uma vantagem significativa em dezembro do número de vendas para os veículos plug-ins, os híbridos plug-ins, que conquistaram 53%
de todos os emplacamentos de dezembro de 2025. Representaram então aí um aumento muito expressivo durante esse período. Os 100% elétricos em dezembro de 25 com 39%, os HEVs com 6% e os híbridos mais leves, os híbridos médios ali com 2%. E durante o ano de 2025, apenas das empresas que eu citei aqui, que são genuinamente chinesas, a tecnologia que mais emplacou, que mais teve ali a participação de mercado, foram os híbridos plug-ins. Olha só, com 50% do total em 2025 de emplacamentos, de vendas, de participação deste mercado dos eletrificados. Os 100% elétricos com 40%, os HEVs com 7% e os leves ali de 48 volts, os médios, nós temos com 3%. Ou seja, se nós somarmos a tecnologia híbrida, nós teríamos aí um total de 60% de participação neste mercado. Ela esmagadoramente ultrapassa aí tranquilamente os carros 100% elétricos que todo mundo, ou uma grande parte, imaginava que seria predominantemente o modelo, né, e a tecnologia vigente, e não foi. E por fim, se nós olharmos então todas as marcas chinesas ou não chinesas que venderam, emplacaram aqui por tecnologia, então nós temos algo ainda mais impressionante, que são 36% de participação da tecnologia pelos híbridos plug-ins, depois 28% apenas para os 100% elétricos, 16% dos híbridos ali na casa de 12 volts, né? Os HEV, Flex, que majoritariamente estão ali com a própria Toyota, com 7%, e nós temos os HEV aí com 7% também, e também lá os de 48 volts, que é um outro tipo de híbrido também, né, que faz parte ali do grupo da Fiat, né, com Fastback, Pulse, por exemplo. Se nós somarmos, né, o volume aqui de tecnologia de participação desse mercado, somente dos híbridos, nós teríamos uma vantagem esmagadora do que 72% de participação de mercado da tecnologia de híbridos. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, este panorama geral aí do volume de emplacamentos que trouxe aí e colocou a própria BYD entre as mais vendidas, destacou a empresa também ali na participação de mercado geral entre todas as marcas automotivas aqui no Brasil, entre os chineses, é que lidera com folga, mesmo somadas, como vocês acompanharam todas as outras, inclusive com a GWM, juntas, não chegam nem perto ainda da BYD, especialmente com o resultado de dezembro de 2025, mas fica aqui um grande recado. O ano de 2026 começa, está ainda bem no comecinho mesmo, e o grande jogo da eletrificação ainda continua, especialmente entre as chinesas. Uma vantagem larga e com folga para a BYD, que deve preparar aí um novo pacote de novos modelos, melhorias, autonomia, design e outros aspectos para continuar ali, quem sabe, na vanguarda aí e na liderança deste mercado automotivo dos eletrificados aqui no Brasil. As outras chinesas, especialmente ali abaixo da GWM, Geely, GAC, Omoda, Jaeco, MG e por aí afora, terão que fazer mais e melhor do que já fizeram até aqui. Terão que implementar produtos com mais confiabilidade, pós-venda ainda em evolução e com melhorias, confiança do consumidor, mas principalmente, que é o ponto onde elas todas, com exceção da BYD e GWM, que possuem as melhores garantias, terão sim que evoluir, aumentar as suas garantias se quiserem tentar chegar próximo dessas duas. Porque do contrário, vocês viram comigo, nós não teremos a tão sonhada concorrência. Vamos acompanhar. Eu sempre falei isso para vocês aqui e esse é um fator de diferença e que as outras marcas chinesas terão que mudar. Aqui na descrição e no comentário fixado tem um link onde eu te ofereço uma consultoria profissional para você entrar na eletrificação, mas do jeito certo, com apoio nos números, com base na FIPE, na desvalorização, nos piores e melhores modelos, em aspectos pessoais do seu perfil para você fazer a escolha certa. Uma escolha racional, um pé no chão, para que depois você não diga que eu não te avisei. Clica no link, me procura no meu WhatsApp, eu te passo informações, valores e te explico melhor como tudo isso funciona. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixem o seu like. Forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.